Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma noite para mais um culto e adoração ao nosso Deus. Espero que todos estejam bem, todos estejam debaixo da graça do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos iniciar o culto dessa noite, primeiramente com uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui novamente, reunidos em Teu nome, Senhor Deus, para aprender Tua palavra, Te render graças e cultuar, Pai eterno. Ser com cada um que está aqui assistindo essa noite, ou que vai assistir posteriormente esta mensagem, que o Senhor possa trabalhar em seu coração, Senhor Deus, trabalhar em sua vida. Te pedimos por tudo isso e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, vamos iniciar o culto praticamente com agora um louvor, Deus de minha alma. Todos possam meditar na letra deste hino. Amém. Hino de voz de melodia 69. Deus de minha alma, sei minha visão, nada te afaste do meu coração. Na escuridão, no dia brilhar, tua presença me venha guiar. Ser meu escudo e espada lutar, ser meu deleite, ser glória, ser paz, ser proteção, amparo e poder, que nas alturas eleve o meu ser. Rei soberano, chegando o final, dá-me as delícias da glória eterna. Reina em meu ser e em meu coração. Seja o teu brilho de tudo a visão. Amém por esse hino. Que Deus possa ter falado ao coração de cada um na sua letra. E agora vamos para fazer a leitura de hoje, que está no livro de 2 Coríntios, aliás, 1 Coríntios, desculpe. 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 1 a 5. Cada um pode procurar na sua Bíblia, vou dar um momentinho. Enquanto isso, chama a família, se ainda não estiverem reunidos, para todos acompanharem e participarmos desse momento juntos. Todos acharam? Então vamos lá. 1 Coríntios 2, versos de 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Então o pastor Voltaires hoje vai trabalhar com esse texto e que cada irmão possa meditar e estudar, anotar, como ele diz, todos os textos, e que seja uma palavra de edificação. Então teremos agora mais um momento de louvor, ó não desistir. Logo em seguida o pastor Voltaires trará a mensagem dessa noite. Graça e paz, irmãos.
Iremos então um louvor que tem por título Ó Não Desistir, e é um louvor que fala muito acerca do tempo que estamos vivendo, que os irmãos possam meditar na letra e que Deus possa acalmar o coração de cada um e confiar nele. Rugiu num temporal, cerca a vida um vendaval, negras nuvens vêm tentar te desanimar. Tua dor, tua aflição, muito em breve passarão. Não desistas de lutar, todo mal irá findar. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Prometendo distrações, dá-te o mundo aflições, com prazeres vãos e vis, serás feliz. Mas os seus caminhos são de ilusão e perdição, não se podem comparar com o que Cristo te dará. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Tua herança Deus será, outro bem não possuirás. Ele te preencherá, te satisfará. Prova, luta e pesar, tu não mais te lembrarás. Segue, pois, tua lida aqui, contemplando o que há de vir. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Pode o mundo desabar, em Jesus seguro estás. Confiado em seu amor, forças e vigor terás. Mesmo em temporal, se rugir o mal, nele podes confiar. Nunca te abandonará. Oh, não desistir, o dia perto está.
desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. Esperamos que todos estejam bem. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos em 1 Coríntios. E hoje temos como tema o que buscamos na prática evangelística, né? Nosso texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versos de 1 a 5. Eu gostaria que você fosse até o texto nesse momento, para que possamos ler e logo após orar, para que Deus fale aos nossos corações. Amém? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Todos encontraram? Como eu não estou ouvindo nenhuma misericórdia, eu acredito que todos tenham encontrado, né? Então vamos ler a palavra do nosso Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de poder e espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Vamos ao nosso Deus em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos. Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Te pedimos que se alguma falha ocorrer, isso não venha afetar a vida do amado irmão que está a ouvir. Então te pedimos que com fidelidade tua palavra seja exposta e que venha transformar as vidas mediante a ação do Espírito Santo que habita em cada um. Então, nos dá entendimento, tira toda distração para que possamos compreender a tua palavra e possamos ser transformados. Que possamos colocar em prática na dependência de ti, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? O que é necessário para conduzir alguém a Cristo? Você já pensou nisso? Por quais motivos você não faz a prática evangelística? Entendemos que esse ministério pertence a todos aqueles que têm a Cristo, o ato de testemunhar, o ato de proclamar a verdade do Senhor. Anunciar para um homem perdido, uma mulher perdida, que existe salvação. Essa é uma responsabilidade e um ato de amor que todos nós temos a responsabilidade de anunciar. Podemos ver isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21, que diz: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. À medida que Ele nos reconcilia, Ele nos dá a responsabilidade de testemunhar, de anunciar para os perdidos. É como alguém que recebe a notícia de que o navio está afundando e que existe bote salva-vidas para todos, suficiente. Mas estamos correndo e não anunciamos o outro que está no caminho errado, que o navio está afundando. Isso seria uma prática egoísta, isso não seria amar ao próximo como a nós mesmos. Então todos aqueles que foram reconciliados, todos aqueles que tiveram uma reconciliação com o Senhor, eles têm a responsabilidade, é uma prática que manifesta amor, de anunciar para aquele que está perdido que há redenção em Cristo, que há perdão em Jesus Cristo. Quantas vidas não estão desesperadas,
sem esperança, por exemplo, nas circunstâncias que vivemos. E nós podemos anunciar para essa pessoa que há um motivo de esperança, há uma razão de aguardar no Senhor, há um motivo de expectativa de estarmos com o Senhor. A morte não é o fim, mas é o começo. Para aqueles que têm a Cristo, um começo de gozo eterno, pleno. Aqueles que não têm a Cristo, de um sofrimento eterno. Então, o ato de sermos reconciliados com o Senhor nos implica, traz essa implicação de levarmos essa mensagem aos demais, né? O texto continua, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Todos aqueles que têm a palavra da reconciliação, aqueles que foram reconciliados, todos aqueles que foram reconciliados, ele tem a palavra da reconciliação para os demais. De sorte que somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Né? Então, entendemos que esse ministério de proclamar a verdade, ele pertence a todo cristão, a todo crente verdadeiro e genuíno. Nas mais diferentes circunstâncias, cada crente onde está colocado, ele é um missionário, ele é, vamos dizer assim, um evangelista, né? Paulo levou a guarda pretoriana a Cristo estando preso. Ele falava que era um embaixador em prisões, né? Os professores, eles têm a oportunidade de levar o evangelho a outros professores que talvez um missionário, um evangelista que vive para a prática missionária, ele não tem condições de chegar até aquela pessoa. Então, o professor ele pode chegar nos funcionários, em outros professores, em alunos. Um médico pode chegar em outros colegas, em pacientes e anunciar a verdade do evangelho. Todos nós, onde estamos inseridos, podemos fazer isso. Um pintor em suas relações de trabalho, ele pode proclamar o evangelho. Um construtor, um pedreiro, todos nós estamos inseridos em determinado ambiente. E nesses ambientes em que estamos inseridos, nós somos embaixadores do Senhor. Você tem vizinhos? Bem, seus vizinhos precisam ouvir a mensagem do evangelho. Você tem familiares? Seus familiares precisam ouvir a mensagem do evangelho. Então você tem uma responsabilidade para com eles. Onde Deus tem lhe colocado, Ele tem colocado um embaixador da parte dele para proclamar o seu evangelho. Pensem nisso. Seja onde for e na circunstância que Deus tem colocado, Ele não tem deixado de proclamar a sua verdade através de seus servos. Ontem a gente falou sobre jovens, com jovens, sobre Deus estar no controle de todas as situações, né, de nossa vida. E por ser assim, deveríamos procurar enxergar nessas circunstâncias que Deus tem nos colocado o trabalho de Deus para moldar a nossa vida à sua vontade. Mas além de moldar a nossa vida à sua vontade, Ele tem nos colocado em determinadas circunstâncias para que possamos anunciar, muitas vezes a pessoas desesperadas, a mensagem do Evangelho que é a esperança. Talvez nessa quarentena o amado tenha tido grandes oportunidades que poderiam ser utilizadas para proclamar a verdade, consolar, instruir. Em primeiro plano, como estamos em quarentena, nossos familiares. Segundo plano, nossos vizinhos. Aqueles com quem nos relacionamos nas redes sociais, que conversamos quando vamos resolver alguma coisa. Não podemos estar alheios à ordenação de Deus nas nossas vidas.
Mas podemos começar a prática evangelística com desculpas. E é com um ato de amor para os demais que levamos a entender que as desculpas são apenas desculpas. Normalmente colocamos 3 desculpas na prática evangelística. A primeira é: não é o meu dom. Não fui chamado para isso. Isso é uma responsabilidade do pastor. Isso é uma responsabilidade do missionário, do evangelista, do departamento de evangelismo. Tudo isso são apenas desculpas, pois elas não estão centradas na verdade. E nós temos que levar uns aos outros ao conhecimento da verdade. Então, nessa primeira desculpa, vemos a partir desse texto de 2 Coríntios que todos são chamados a testemunhar. Logo, essa desculpa não é mais válida. Uma outra desculpa que nós temos é: eu não tenho eloquência de fulano, eu não sei falar como Beltrano, não falo como ele. Se tivesse a capacidade e a sabedoria dele, olha, eu evangelizava. Então, a segunda desculpa. Fala em relação à sua fala, à sua sabedoria humana, à sua eloquência, às suas palavras, argumentações. Essa é a segunda desculpa. Terceira desculpa que você pode utilizar, quem sou eu? Não tenho presença, né? Eles não vão me dar atenção. Quem sou eu para falar de Cristo para as outras pessoas, né? E aí utiliza uma palavra, presença, que é muito utilizada para falar sobre uma pessoa que tem alguma influência nas demais, sobre forma de vestir, forma de se portar e outras coisas mais, né? A primeira está associada ao chamado, a primeira desculpa. A segunda, a expressão. A segunda é a forma de expressar-se, ou a necessidade da sabedoria humana, que a gente já falou muitas vezes aqui. E a terceira está sobre a presença da própria pessoa. Uma referente à fala dela e a outra à sua própria presença, né? Bem, como todas estas desculpas revelam algo que buscamos na prática evangelística, nos isentando da prática, ou seja, muitas vezes utilizamos desses argumentos para que a gente não tenha uma prática evangelística, para que a gente não anuncie, para que a gente não proclame, para que a gente não leve outra pessoa a conhecer a Jesus Cristo. Na realidade, todas elas revelam um coração egoísta, né? A primeira situação já vimos, todos são chamados a testemunhar. Sabemos que existem pessoas que são chamadas de maneira específica para esse trabalho, para viverem nesse trabalho, para se sobreviverem desse trabalho, né? Sabemos que existem pessoas que têm esse chamado, evangelistas, missionários. Entretanto, os demais que não são chamados para esse ministério em tempo integral, elas são chamadas para testemunhar sim onde elas estão inseridos no meio da sociedade. Talvez o missionário nunca tenha acesso ao círculo de pessoas que trabalham com você, né? Mas você tem acesso e você conhece a verdade. E se você conhece essa verdade, você tem a condição de conduzir essa pessoa à salvação, a verdade que pode, de fato, libertar essa pessoa da escravidão do pecado. Pense nisso, né? O segundo e o terceiro motivos, ou desculpas, Paulo vai falar nesse texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. E eu gostaria de detalhar com os amados irmãos. Ele vai demonstrar que a mensagem não tem a ver, não deve ter outro fundamento que não seja a mensagem simples do Evangelho. Mensagem simples, mas que não é simplória. E aí eu gostaria só de enfatizar uma pequena coisa. A mensagem do Evangelho ela é simples no sentido de que uma criança ela pode compreender e crer. Uma criança que já tem discernimento das coisas. Qualquer pessoa sem instrução, ela é capaz de compreender a mensagem que pode salvar a sua vida. Ela não precisa de termos técnicos, ela precisa apenas compreender que Cristo morreu porque ela era pecadora e depositar sua confiança no sacrifício de Cristo. A simplicidade do Evangelho
Paulo se apega a ela. Mas de forma alguma ela é simplória. Na verdade, ela é simples para compreensão, no sentido de que o que é necessário para crer, para ser salvo? Simples, algo simples. Crer no sacrifício de Cristo. Essa mensagem é simples, é acessível a todos. Mas de forma alguma ela é simplória, no sentido de que ela é a manifestação, como falamos semana passada, da multiforme sabedoria de Deus, né? Então ela é simples, mas ela não é simplória. Ela é suficiente para que qualquer pessoa, em qualquer instrução, grau de instrução, possa crer. Mas ela é complexa ao ponto de passarmos nossa vida para compreendê-la e deleitarmos nela. Olha só. Então, é a essa mensagem que Paulo se apega, a simplicidade do Evangelho, no anúncio do Evangelho, né? Que pode libertar as pessoas que estão cativas. Os coríntios foram à fé em Cristo através de Paulo. Logo, utilizar seu exemplo pessoal é de extrema importância para eles perceberem que o poder de Deus ele é independente da sabedoria humana ou da expressão humana. Observem isso no versículo 1. Olha o que ele diz no verso 1. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou sabedoria. Primeira coisa, ele vai trazer aqui um exemplo pessoal dele para os crentes de Corinto. Eu. É um exemplo pessoal dele. Segundo, quando fui ter convosco, ou seja, o encontro evangelístico de Paulo com os coríntios, né? Quando eles experimentaram o poder de Deus à medida que eles foram salvos. A gente vai falar um pouquinho quando chegar no versículo 3, mas Paulo vai trazer uma experiência, a experiência da evangelização dos coríntios. Os coríntios vão ter a ideia disso, por quê? Porque eles experimentaram o poder de Deus. Aí agora ele vai dizer quais foram os recursos que ele mesmo, Paulo, levou para que os coríntios experimentassem o poder de Deus no perdão dos pecados, na transformação de vidas. Será que ele utilizou artimanhas humanas? Será que ele utilizou uma fala bonita, elegante diante daqueles coríntios que preservavam tanto a eloquência? Ou eles foram salvos unicamente pela mensagem do Evangelho? Bem, Paulo diz da seguinte forma: não fui com sublimidade de palavras e sabedoria. Esse não fui com revela os meios que Deus não utiliza, né? É que Deus não requer para nós podermos anunciar o Evangelho. Se você está dizendo que não anuncia porque você não sabe se expressar, bem, esse não é motivo para não anunciar, porque Deus não está nem aí sobre a sua eloquência ou sobre o seu grau de instrução. Eu acho que uma segunda desculpa cai por terra, né? Quais são eles? Quais são esses recursos que Deus não utiliza, que Deus não quer? Sublimidade ou ostentação de palavras, aquelas palavras difíceis, muitas vezes bonitas, mas que só levam glória para o homem que as pronuncia e não para Deus. E segundo, a sabedoria humana, ou seja, estratagemas humanas de convencimento, meios humanos de trazer adeptos para dentro da igreja. Pragmatismo. Ou seja, a gente não faz o que é certo, a gente faz o que dá certo. Então a gente tem muitas igrejas buscando meios que dá certo atrair pessoas. Mas tem um teólogo que diz o seguinte: o meio pelo qual você conquista essa pessoa é o meio para o qual ela é conquistada. Se você conquista com atrações, essa pessoa vai estar lá enquanto tiver essas atrações. No dia que surgir atrações melhores do outro lado, ele vai estar lá do outro lado. Ou seja, o meio pelo qual eu atraio a pessoa é o meio também pelo qual eu mantenho. No momento que eu retirar aquilo, eu perco aquela pessoa. Então, logo, ela não foi ganha para o Evangelho. Ela foi ganho para um hobby, ela foi ganho para um status, ela foi ganho com determinados propósitos, que não é o reconhecimento de quem ele é e o reconhecimento da obra do Evangelho. Nós temos que ter muito cuidado com isso.
Essas coisas não são necessárias para levar alguém a Cristo, para que alguém seja salvo. Logo, não possuí-las não deve ser empecilho para a prática evangelística. Pelo contrário, deveríamos nem querer utilizá-las, pois leva o incrédulo a ter uma base que não é o firmamento sólido que é Cristo. Leva a basear a sua vida cristã, entre aspas, porque uma pessoa que foi a ter uma vida cristã sem o Cristo, ela não tem vida cristã, mas ele leva a basear a vida cristã em algo perecível, como alguém que constrói a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha, que é Cristo. Mas no versículo 2, o apóstolo Paulo nos diz o que de fato é necessário. Olha o versículo 2 comigo. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A maior necessidade que um pecador tem de saber é o porquê de Cristo ter morrido. Por que existiu um Cristo crucificado? Essa é a maior necessidade que o incrédulo precisa ter. Todo crente sabe disso. Por quê? Porque para ele ser crente, ele tem que compreender isso, né? É necessário que todo crente, toda pessoa que venha a ser salvo, saiba disso, pois esse é o meio da salvação. Ou seja, por causa dos nossos pecados, nós somos pecadores, nós temos uma natureza pecaminosa, né? Assim como eu, assim como você que está me ouvindo hoje, nós somos pecadores, né? E a morte de Cristo era necessária por causa do nosso pecado, da nossa natureza, não só da minha, mas da sua. Somos todos pecadores, Paulo fala isso aos Romanos, todos pecaram. Nós manifestamos nosso pecado através dos nossos pensamentos, nossas ações. Nós fugimos do padrão da santidade de Deus e por isso somos pecadores, né? A natureza santa, a natureza justa de Deus. Então, por ele ter essa natureza santa e justa, ele não pode simplesmente nos perdoar. Porque a palavra de Deus nos diz que maldito aquele que justifica o ímpio e aquele que condena o justo. Então, como Deus poderia nos perdoar e não se tornar maldição? Ou seja, o pecado tem que ser pago. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Existe uma dívida que tem que ser paga. E para que o Senhor, Deus, em sua própria natureza, pudesse nos perdoar, havia necessidade do pagamento da dívida. E esse pagamento da dívida se deu na morte de Cristo. E é por isso que a única coisa necessária é entendermos por que Cristo morreu. Isso envolve quem nós somos, envolve a obra de Cristo, envolve a satisfação da ira de Deus. É a única coisa que é necessária. Você entender que Cristo morreu para levar a culpa que pertencia a você, né? É mediante a morte de Cristo que Deus paga nossa dívida com Ele próprio, de modo que agora podemos ser reconciliados pela confiança do que Cristo fez na cruz do Calvário em nosso lugar. Bem, você já compreende isso e colocou sua fé na obra de Cristo que morreu em seu lugar? Será que você se arrependeu por ser um pecador? Se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não confiou, ouça o que eu lhe digo hoje, nessa noite do dia 28 de junho de 2020. Se você ainda não tomou essa decisão, você ainda está perecendo. E quando você partir daqui, não sei quando, se ainda permanecer do mesmo modo, você vai se deparar com a ira de Deus. Você vai se deparar com o inferno eterno, porque você rejeitou o ato de amor de Deus de pagar a sua dívida para que você não sofra a pena eterna. A coisa mais importante que você precisa saber hoje é:
Jesus morreu na cruz por causa do seu pecado, por causa do meu pecado para com Deus. Arrependa-se diante de Deus e confie no sacrifício de Cristo para a sua salvação. Ele não permaneceu morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte, demonstrando assim que a sua morte era suficiente para Deus nos justificar. Está pago. Cristo pagou a nossa dívida. Confie nele e desfrute do perdão que ele concede. O Evangelho não está associado à sabedoria humana, nem às estratagemas humanas de convencimento, mas numa mensagem que deve ser anunciada, num testemunho que deve ser repassado. Os coríntios puderam desfrutar, experimentar a verdade do Evangelho quando Paulo os anunciou. Logo, eles não deveriam procurar meios humanos, pois não foi assim que eles próprios chegaram a Cristo. Paulo não utiliza métodos humanos, sabedoria humana, e Paulo utiliza apenas a mensagem do Evangelho. E essa mensagem do Evangelho levou esses crentes de Corinto à transformação. Logo, aquilo que eles experimentaram, a salvação em Cristo, não se baseava naquilo que o homem pode oferecer. Logo, eles não deveriam buscar mecanismos humanos, sabedoria humana para o Evangelho. Uma outra coisa que podemos utilizar como desculpa é aquilo que a gente chama de presença da própria pessoa. Podemos ver isso no versículo 3. Vamos ler. Versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor e em grande tremor. Muitas vezes usamos isto como regra para não proclamar a verdade do Evangelho. Não apenas para proclamar, como também para não ouvir a verdade da palavra do nosso Deus. Se outro não tem presença, logo não tem o que ensinar. Satanás é muito astuto, né? Satanás coloca vamos dizer assim, um estereótipo daquilo que é aceitável, no sentido, ele se preenche meus requisitos, eu vou ouvi-lo. A pessoa não está interessada simplesmente na palavra de Deus, está interessada na presença do pregador, né? Como muitas vezes julgamos não a palavra pelo ensino, mas pelo o pregador, né? Se é uma pessoa simples, se é uma pessoa que não tem muita instrução, a gente pensa que aquelas verdades que são faladas deixam de ter um peso ou deixam de ser verdades por quem fala. E Paulo está dizendo, olha, eu cheguei diante de vocês em fraqueza, né? Muitas vezes a gente rejeita a pregação por causa da aparência do pregador. Não falo apenas em relação à presença no sentimento da vestimenta, de uma presença que manifesta autoridade, numa perspectiva humana, mas podemos ver isso em determinados aspectos que colocamos como pré-requisitos para que possamos receber a exortação e receber a mensagem. Como exemplo, nós podemos utilizar o próprio Timóteo, né? Timóteo, a sua aparência era um jovem, trazia para os crentes que ele pastoreava um senso de desprezo. Bem, não vou ouvir Timóteo, ele não tem nada a ensinar. Mas eles não entendiam que não era Timóteo, não era a experiência de Timóteo, mas era a palavra que Timóteo proclamava, né? Por isso que Paulo exorta Timóteo, olha, não permita que ninguém despreze a tua mocidade, a tua juventude, mas torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Como muitas vezes podemos julgar o conteúdo pela embalagem. Irmãos, que Deus não permita que a gente observe a aparência externa e rejeite a mensagem.
mas que possamos ser transformados pela palavra. Paulo, quando chega em Corinto, ele estava abatido, sem expressão. Ele coloca a palavra em fraqueza. É o meio como ele chega. Ele não tinha confiança em si mesmo. Amém, né? Ele estava em fraqueza, temor e tremor. Antes de chegar em Corinto, Paulo tinha sido açoitado e aprisionado em Filipos. Tinha sido expulso de Tessalônica e Bereia e ridicularizado em Atenas. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 16 e capítulo 17, se você quiser ir até lá. Logo, Paulo não tinha nenhum recurso próprio, estava em fraqueza. Paulo possuía apenas uma coisa, a mensagem da cruz. E essa mensagem da cruz ele proclama com temor e tremor, pois ele dependia de Deus, do agir de Deus. A gente se lembra de Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz que devemos operar a nossa salvação com temor e tremor, pois é Deus que opera tanto o querer como o efetuar. Isso era apenas o que Paulo necessitava. Fraqueza humana associada à ação de Deus tem resultado em demonstração de poder. Lembremos, por exemplo, no espinho na carne de Paulo. A minha graça de pastor, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo logo diz, pois me gloriarei na minha fraqueza, pois quando estou fraco, então sou forte. Na minha fraqueza se manifesta o poder de Deus. É na fraqueza humana, na inabilidade humana, que Deus mostra o quanto Ele é poderoso. Nós podemos ver isso no verso 4. Ele diz, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram, não tiveram como base, alicerce, as palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Essa demonstração de espírito e de poder era manifesta através das vidas transformadas. Paulo chega em fraqueza, Paulo não utiliza de sabedoria humana, Paulo não utiliza de palavras persuasivas humanas, mas ele utiliza apenas do único requisito para proclamarmos a verdade do Evangelho, a mensagem da cruz. E proclamar tem um sentido de arauto, de testemunho, de anunciar algo que você já experimentou, de modo que todos são capacitados por Deus para anunciar a verdade do Evangelho. Só precisa dizer o que foi a morte de Cristo para você, ao outro. Dizer como você foi salvo. Você tem total condição. Desculpas para evangelizar, esperamos, oramos, que eu e os amados não tenham mais, né? Então, essa demonstração do Espírito e poder era manifesta através das vidas que eram transformadas dos coríntios. Na fraqueza de Paulo, Deus trabalha. E a fé fica alicerçada na sabedoria divina, não na sabedoria humana, não nas estratégias humanas, mas na cruz de Cristo. Porque Paulo não olha para as características que trazem projeção humana, mas unicamente para a mensagem simples do Evangelho. O versículo 5 nos diz isso. Porque a gente não deve se preocupar com mecanismos, porque a gente não deve se preocupar com meios carnais de atrair pessoas. Versículo 5 diz o seguinte: objetivo, finalidade, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Onde nossa fé está alicerçada é extremamente importante, pois isso determina se somos salvos ou não. Muitas pessoas estão dentro da igreja por inúmeros motivos, mas não por causa de Cristo. Se perguntamos acerca do Evangelho, não sabem o que é, nem sabem porque era necessário Cristo ter morrido. Não sabem o significado da morte de Cristo. Logo a igreja se torna cheia de pessoas incrédulas. Isto nos leva a rever muito do que buscamos fazer na igreja
e o objetivo disso? Será que você tem buscado atrair pessoas com outra coisa que não seja a verdade da palavra de Deus, do Evangelho? Será que você tem buscado manter pessoas dentro da igreja com outras coisas que não é a palavra de Deus? Que Deus nos ajude, irmãos, a não usar de nenhum meio que venha tirar a centralidade de Cristo, que venha tirar a importância de anunciar um Cristo e este crucificado, um Cristo que pagou a nossa pena, né? Um Cristo que perdoa os pecadores. Que isso possa implicar em nossas vidas, que isso possa transformar as nossas vidas. Que a morte de Cristo em nosso favor afete a nós de tal modo que possamos perdoar. O irmão Marcos falou hoje sobre divórcio, sobre casamento e tudo. A gente entende que o propósito de Deus é o casamento, é vitalício, é até a morte, né? É por causa do coração duro do homem que existe divórcio. É por causa da carnalidade. O casamento é a expressão do relacionamento de Deus com o seu povo, de modo que Deus não se separa do seu povo. Assim também não deveria existir motivos para que um buscasse se separar do outro. Mas quando a graça, quando entendemos a morte de Cristo, nós temos a condição de perdoar as ofensas, nós temos condição de perdoar as falhas uns dos outros e prosseguir em conformidade à pessoa de Cristo. De modo algum, o Senhor incentiva o divórcio, é abominação para Ele. Porque não é apenas uma questão de um homem e uma mulher. Envolve isso, os dois se tornaram uma só carne. Mas envolve uma maquete, vamos dizer assim, de um relacionamento de Cristo com o seu povo, o qual muitas vezes falha, erra, adultera. Mesmo assim, o Senhor não nos deixa. Que possamos, irmãos, olhar para a cruz de Cristo, entender a graça, o amor, a misericórdia para as nossas vidas e viver baseados nessa verdade que tem o poder de transformar vidas, tem o poder de perdoar, tem o poder de exercer amor para com os outros. Por isso que a gente não deve usar meios humanos, mas unicamente a palavra de Deus, que é o poder. O Evangelho é o poder para transformar vidas, casamentos arruinados em ruínas, mas transformá-los no padrão que Deus deseja para o seu povo. Que Deus nos ajude a não usar nenhum meio que venha tirar a centralidade de Cristo. Amém? Deus abençoe a cada um. Vamos orar ao nosso Deus, encerrando esse culto. Que você não permita que Satanás tire aquilo que foi ensinado hoje, mas que você ponha em prática. Analise o que a mensagem de hoje afeta a sua vida. Identifique na sua vida cotidiana o que pode ser transformado com a palavra do nosso Deus que foi exposta hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos por mais um dia. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Te pedimos que o Senhor venha trabalhar nos corações de cada irmão, venha transformar a vida de cada um por meio da Tua palavra. Que eles não possam estar surdos para não ouvir a Tua palavra. Que eles não possam ser preguiçosos espirituais, mas que possam buscar o Senhor na Tua revelação, na Tua palavra e serem transformados pelo Espírito que habita neles. Que essas verdades, Senhor, possam impactar as nossas vidas. Assim te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Então, Deus abençoe, tenha um ótimo domingo. E qualquer anúncio a gente faz pelas redes sociais, tá bom? Deus abençoe. Amém, irmãos, por essa palavra. Que o Senhor possa ter falado ao coração de cada irmão, e que possamos nos dedicar a servir nosso Deus com mais dedicação, ok? Então estamos terminando este culto. Vamos dar nossos avisos cotidianos, nossos avisos de todos os domingos, nossa programação semanal. Terça-feira, o programa da Rádio Shalom FM com o irmão José Lito Alves. Pode ser acompanhado pelo Facebook da Rádio Shalom também, aqui de Campina Grande. E também nós colocaremos no nosso blog, que o endereço vai aparecer aqui embaixo. Como também todas as demais programações. Na quarta-feira teremos o culto de oração. Estamos estudando escatologia com o pastor Walter Aires e depois nos reunimos para nosso momento de oração. Na sexta-feira, os jovens se reúnem com o pastor para conversar. E no sábado tem o culto dos jovens pelo Instagram. Domingo pela manhã, temos a nossa escola bíblica dominical. E deixa eu dar um aviso aqui, que no domingo que vem, nós vamos continuar com esse tema de hoje, a questão de casamento, de divórcio. Deixei algumas coisas em aberto, então nós vamos fechar direitinho no próximo domingo. Então, domingo que vem, continuamos com o mesmo tema de Mateus 5, 31 e 32, divórcio. Ok? Como eu falei, é um assunto espinhoso, né? A gente tem que trabalhar ele bem direitinho para não deixar dúvidas. E no próximo, às 18h30, teremos novamente o culto à noite com o pastor Walter Aires. Então, estejamos todos bem, tenhamos uma semana excelente da presença do Senhor nosso Deus, que a graça de Deus esteja com todos nós. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus, obrigado por tua misericórdia, obrigado por esse momento aqui reunidos. Que o Senhor trabalhe, Senhor Deus, em cada um de nós, em nossas famílias, nesses tempos dificultosos. Senhor Deus, o Senhor nos guarde, nos proteja e nos livre de todo o mal. Por tudo isso te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Então teremos agora mais um louvor antes do encerramento, que é A Culpa Perante Mim Está. Então amém e uma boa noite para todos. Nunca cesses de lutar.
voltar, Cristo em breve irá voltar. Tua herança Deus será, outro bem não possuirás. Ele te preencherá, te satisfará. Prova, luta e pesar, tu não mais te lembrarás. Segue, pois, tua lida aqui, contemplando o que há de vir. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Pode o mundo desabar, em Jesus seguro estás. Confiado em seu amor, forças e vigor terás. Mesmo em temporal, se rugir o mal, nele podes confiar. Nunca te abandonará. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar,